Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Gostaria de ler mais uma vez o versículo, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, eu amo a Bíblia. É o livro que transformou a minha vida. Na minha vida, provavelmente eu sei que eu já li centenas de livros, mas não tem igual. Não havia nenhum momento na história da igreja que Deus desceu do céu e disse: esses são os 66 livros da Bíblia. Mas a igreja, ou as igrejas, reconheceram esses livros, que se chama a Bíblia hoje em dia. Talvez eu possa ilustrar isso desse jeito. Você pode subir um morro, talvez como o Morro da Embratel, só que você vai ter uma rua que desce, que é reta. E você pode ter na sua mão umas bolinhas perfeitas e umas pedras com ângulos diferentes. E lá em cima você pode jogar todas essas bolinhas e as pedras ao mesmo tempo. E as pedras vão cair e vão estar pulando assim no asfalto e vão parar em algum momento. Mas as bolinhas perfeitas não. Vão continuar a descer até lá embaixo. Não tiver algum impedimento na rua. E alguém não precisa ir lá para verificar, você já sabe, as pedras pararam, mas as bolinhas perfeitas foram até lá embaixo. Você vai ver a diferença na hora. É basicamente desse jeito que a igreja reconheceu esses 66 livros da Bíblia. Quando você compara a Bíblia com qualquer outro livro, você percebe que esses livros, esses 66, não tem nada igual. Esses são livros de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, que essas sagradas escrituras são inspiradas por Deus. E quando você passa tempo na Bíblia, realmente querendo conhecer a Deus através da Bíblia, Ele está respirando na sua cara. E você pode acordar bem cedinho pela manhã, abrir a Bíblia e Deus conversa contigo. A conversa é assim: você fala do seu coração para Deus. Você nem tem que abrir a sua boca, mas você fala com Ele. E Ele não tem que falar nada nos seus ouvidos, mas Ele usa a palavra inspirada, a Bíblia, para se comunicar contigo. Ele dá orientação e dá direção. E esse livro aqui é luz. O salmista escreveu aqui: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus criou em Gênesis 1, versículos 14 a 19, dois grandes luminares para governar o dia e a noite, o sol e a lua. Esses dias nós fomos ver a lua, e eu achei muito interessante ver a lua, a superlua lá no morro. E há uma grande diferença entre o sol e a lua. Eu posso falar de muitas coisas, mas principalmente a grande diferença entre o sol e a lua é que o sol produz a sua própria luz e a lua só reflete a luz do sol. E até o que reflete é mínimo. Eles falam até na lua cheia é só até no máximo 12% da luz do sol. E se você mudar o ângulo, você pode ver diferenças no tamanho, na quantidade de luz que se reflete na lua. E desse mesmo modo, nós não somos a fonte da nossa luz, nós refletimos a luz de Deus. Vamos para o livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 5.
E diz aqui em Mateus 5, versículo 14, o seguinte: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O mundo enxerga as coisas através de nós. Nós somos luz, só que nós não somos luz como o sol. Nós somos luz como a lua. Continuando na Bíblia, vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, por favor. 2 Coríntios 4. Uma passagem que eu gosto muito, me ajuda no ministério. E diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A lua reflete a luz do sol, e nós somos vasos de barro, e o mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz em Gênesis 1, é o mesmo Deus que resplandece de dentro de nós para o mundo. Se você notar algo de bom em mim, esse pastor, ele tem isso, aquilo, isso é bom, você não está me observando, você está notando algo de Deus que está em mim. Eu sou, ainda que eu seja um pastor pecaminoso, maligno, errado e condenado sem Cristo. Ok? Eu tenho Cristo agora porque eu recebi Ele, eu sou salvo agora e Ele resplandece em mim. E quando você recebe algo bom que vem de mim, na verdade é o nosso bondoso e glorioso Deus que decidiu me usar como um instrumento, um vaso de barro para você ser abençoado através da minha vida. Você pode vir para mim e você pode me agradecer porque eu me fiz disponível para Deus me usar, mas é só isso. A sua salvação não é principalmente por causa de mim, a sua salvação é porque Deus resplandeceu o evangelho, a luz de Deus, para a sua alma. Pode ser que aconteceu através de mim, pode ser que aconteceu através de algum folheto ou outro pregador. Mas, irmãos, segundo a Bíblia, sim, nós somos a luz do mundo, mas não como o sol, como a lua. Então, voltando para o texto hoje à noite, o salmista, ele disse aqui em Salmo 119, 105, essas palavras: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em primeiro lugar, hoje à noite, irmãos, o salmista reconheceu a fonte da luz. Ele reconheceu a fonte da luz. Ele diz aqui: lâmpada para os meus pés é tua palavra. Ou seja, a luz não vem dos pés dele. Em outras palavras, o homem não fornece a luz. Você não nasceu sábio. Você não nasceu com inteligência divina, você nasceu com inteligência humana e você no pecado nasceu nas trevas. Você não tinha salvação, você não tinha conhecimento de Jesus, você não conheceu a Deus,
Você nasceu e sem ouvir a palavra de Deus, você não tinha acesso para o céu, você não tinha acesso a uma oração boa, você não tinha nada disso. Nada. Você estava sem orientação espiritual. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Também ele reconheceu que como a fonte da luz não vem dele, não vem dos pés dele, a luz também não vem do caminho dele. Note aqui: lâmpada para os meus pés é tua palavra, a luz para o meu caminho. O meu caminho, cada um de nós tem o nosso caminho, e o nosso caminho está aqui na terra. E segundo a Bíblia, a terra é trevas, é escuridão. Eu não entendo isso, mas tem gente que fala que crê na Bíblia, mas aproveita mais os conselhos de filósofos e psicólogos e tudo, e não passam tempo dedicadamente na palavra de Deus. Aqui tem tudo que você precisa. Tudo. Às vezes eu fico sabendo de até pastores que acabam emprestando ideias e filosofias do mundo e trazendo essas coisas para o púlpito, como se a Bíblia não fosse suficiente. Ele diz aqui: lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra. Tua palavra. E em outras palavras, Deus é luz. 1 João 5, e Ele nos dá a palavra dele. E essa palavra traz para nós essa luz. Luz abre os olhos, luz dá iluminação para os pés, mostra o caminho. Luz, nós precisamos de luz, você precisa de luz, eu preciso de luz. Vem de onde? Da palavra de Deus. Às vezes eu converso até com pessoas que frequentam igrejas e falam para mim: pastor, eu estou perdido. Como é que você pode ficar perdido se você tem a luz? Ou você não passa tempo com a luz, ou talvez, como foi enfatizado hoje no boletim, você tem até a luz e você até lê a luz, mas você não medita na palavra de Deus. Por exemplo, quantas vezes por semana você abre a Bíblia sozinho em casa para ler a Bíblia? Vamos dizer que você faz isso 7 dias por semana. Eu digo para você: amém, muito bom, parabéns, Deus vai abençoar isso. Porém, a benção disso não é muito se é mais ou menos rotina. Ok, preciso ler a Bíblia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que é onde vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém, aleluia, Deus abençoe o meu dia, amém. E você vai, quem acha que você vai receber uma benção através disso? Você não vai receber uma benção através disso. Você está se enganando. Eu estou me enganando. E eu decidi, um tempo atrás, eu vou ler a Bíblia. Eu leio assim, vou falar para vocês o que eu faço para a minha vida pessoal com Cristo. Um capítulo do Velho Testamento, um dia. No próximo dia, um capítulo do Novo Testamento. Meu alvo é ler o capítulo inteiro e pegar alguma coisa, não sei o que vai ser, que chama minha atenção, e eu tento mastigar aquela coisa. Eu quero entender, eu passo tempo com aquela coisa, tentando entender, e Deus opera em mim. Esses dias eu estou comparando Sansão no livro de Juízes com a nação de Israel, porque eu vejo um paralelo, um tipo de Israel em Sansão, e para mim está sendo muito útil. Eu estou aprendendo através disso. Eu não passo para vocês, não é minha pregação, faz parte do meu relacionamento com Jesus. Ele está comigo, Ele me acompanha e eu quero conversar com Ele, então eu estou lendo isso, querendo entender o que Ele tem para mim. Não é sempre fácil, às vezes eu erro, mas eu creio que a Bíblia, a palavra, é a minha luz. Eu preciso dessa orientação. Eu já li a Bíblia inteira, irmãos, nem sei quantas vezes. Foi exigido, era um requerimento da faculdade, você tem que ler a Bíblia toda. Eu me lembro no primeiro ano do seminário, eu precisei ler um livro dessa grossura, não estou exagerando. Paulo está, eu acho que prestando o livro agora, é grandão, e eu precisei ler a Bíblia inteira em 3 meses. Inclusive todas as outras coisas que eu precisei ler naquela época. E ainda hoje,
eu leio a Bíblia e passo por um texto aqui ou ali, é como se eu estivesse lendo aquele trecho pela primeira vez. A Bíblia tem um início e um fim, mas eu nunca achei a parte mais funda da Bíblia. Você pode ler e se aprofundar, e você aprende algo aqui, e você pode tirar essa camada, e você observa outra coisa, e você tira essa camada, e você nota outra coisa, e você tira essa camada, e você vai. A Bíblia é de Deus. Sabe quando você examina, usando aparelhos de cientistas hoje em dia, você pode examinar uma folha de uma árvore, e você fica examinando, e você vai até as coisas mais pequenas, e você acha mais e mais e mais, é tipo infinito. Você pode estudar a câmera que eu tenho aqui, o púlpito, você vai achar o fim da obra do homem. Ele cortou aqui, lixou, passou um verniz, algo assim, pronto, só isso. Mas você analisa o que Deus cria e não tem fim. A Bíblia é do mesmo jeito, porque é de Deus. E você pode ler e estudar e se aprofundar em algo que veio diretamente do céu. Deus inspirou homens que escreveram essas coisas. E você pode ler o que Deus tem para você. Note comigo, se quiser manter um dedo aqui em Salmo 119, tá bom. Mas vamos para 2 Timóteo e notar especificamente que a Bíblia fala sobre si, algo que eu já enfatizei centenas de vezes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então diz aqui, desde tua meninice, você pode saber as Escrituras desde criança, você não tem que ficar adulto. Eu não concordo com essa ideia hoje em dia, que você tem que ser adulto para aprender a Bíblia. Ele diz aqui, desde a tua meninice, sabes as Sagradas Escrituras. Ensinemos os nossos filhos a palavra de Deus. Tenha culto doméstico, ensina, que podem fazer-te sábio para a salvação. Sim, criança pode ser salva pela fé que há em Cristo Jesus. Eu recebi Jesus com 3 aninhos, pessoas acham louco isso, mas eu lembro, eu estava sozinho na minha cama antes de dormir, e o pessoal da igreja falou para mim, você tem que receber Jesus no seu coração. E eu pedi que Jesus entrasse no meu coração, porque eu queria ser salvo. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não acho que quando eu orei isso, que Deus falou, não, esse é o rapaz, ele não entende nada, não vou salvar ele. Não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu aprendi isso porque alguém me explicou que a Bíblia fala. Mas ele continua aqui, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso quer dizer toda a Bíblia. Ele já falou Sagradas Escrituras em versículo 15. Ele está falando sobre esses livros inspirados por Deus. São divinamente inspirados. Coisas que vêm de Deus mesmo. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então tem todos esses ângulos. Você pode ganhar tudo isso através da Bíblia. Mas a ênfase tem que ser versículo 17, porque ele coloca algo tão poderoso aqui. Para que o homem de Deus seja, fala a palavra, perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Todas essas palavras tão grandes assim, têm a mesma ênfase. A Bíblia é, alguém sabe o que é a palavra? Suficiente, exatamente, a Bíblia é suficiente. Eu não preciso de outras fontes para melhorar meu jeito de andar com minha família, na minha igreja, no meu trabalho, nesse mundo, com os meus negócios, com o meu uso da tecnologia, qualquer coisa. Eu tenho a Bíblia e eu posso fazer as coisas da forma correta. Eu não digo que a Bíblia ensina tudo sobre a tecnologia, mas a melhor forma
de lidar com tudo nesse mundo, a Bíblia já tem tudo aqui. Eu não preciso de coaching, eu não preciso de autoajuda, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da Bíblia. Eu digo isso não porque é boa pregação, mas irmãos, eu já percebi na minha própria vida, eu nem sei quantas vezes, levanta a mão para eu saber que você já passou pela mesma experiência. Você tinha um certo tipo de pensamento errado, você estava lendo a Bíblia ou ouvindo uma pregação e a Bíblia mostrou para você não somente que você estava errado, mas o certo você colocou em prática e você automaticamente viu o valor da Bíblia através dessa experiência. Você pode levantar a mão? Então não sou a única pessoa. É incrível. E para mim é centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Eu pensava de um certo jeito, mas você só volta para a Bíblia e você pensa, não, mas o certo é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Por causa disso, a nossa igreja prega a Bíblia, ensina a Bíblia e prega a Bíblia, enfatiza a Bíblia, porque eu sei que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu não quero que vocês andem sem orientação, sem direção. Eu não quero que vocês andem em confusão. Eu não quero ouvir você falar para mim, pastor, eu estou perdido. Você não precisa estar perdido quando você tem a palavra de Deus. Número 2, o salmista reconheceu o valor da luz. Vamos voltar para esse Salmo 119, bem no meio da nossa Bíblia. E Salmo 119 é focado na Bíblia, na palavra de Deus. Você pode ler o Salmo inteiro, esse é o foco. Ele está louvando a Deus por causa disso. E aqui no nosso versículo, Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra, é luz para o meu caminho. Então, o salmista reconheceu o valor da luz, ele está enfatizando isso, e ele diz aqui, a luz transforma a jornada. A luz transforma a jornada. Imagina tentando andar sem luz. Eu me lembro, eu estava com um amigo meu, eu não sei se fomos para um torneio de luta livre, eu não me lembro, mas éramos jovens e à noite, num lugar que tinha morros e prédios aqui e ali, e tinha um poste assim, e tinha arame grosso, que estava diagonal assim, do poste até o chão, segurando alguma coisa, não sei, mas a gente não viu, e estávamos como jovens correndo, né? E viramos assim, eu estava correndo com meu amigo, e de repente o corpo dele fez assim, e os pés dele estavam assim, e caiu no chão. Ele correu bem até o arame, e o arame não perdoou ele, não, ele levantou ele assim, caiu no chão. Machucado aqui na cara dele, ele não viu, estava escuro. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. A luz transforma a jornada. Quando você tem essa lâmpada, você tem a palavra de Deus para te orientar. Você pode saber onde você está, aonde você vai e como chegar lá. Pela Bíblia. Se você não sabe onde você está e para onde você vai e como chegar onde você deve chegar, então você precisa passar mais tempo na Bíblia. O grande evangelista D.L. Moody, ele orava 4 horas por dia. Por dia. Mas no fim da vida dele, eu sempre acho interessante o que homens de Deus falam no fim da vida. E ele disse, se eu tivesse passado mais tempo na Bíblia, eu não precisaria orar tanto. Ele estava orando para Deus dar uma palavra para ele, e ele já tinha a palavra. Já tinha. Oh pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Leia a Bíblia. Medite na palavra. Venha aos cultos para ouvir a pregação da palavra, para te dar orientação. Isso vai transformar a sua jornada nessa terra. Note aqui que a Bíblia diz em versículo 130, diz aqui, a entrada das tuas palavras dá luz,
dá entendimento aos simples. Não é meramente acesso à palavra, mas é a entrada das tuas palavras. Você tem que querer o suficiente para deixar a palavra entrar em você. Não somente aqui, irmãos, no cérebro e nos ouvidos, mas no coração. A entrada das tuas palavras dá luz. Também a palavra de Deus que transforma a nossa jornada, também nos protege. Jesus disse em Mateus 4:4 o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, me ouçam muito bem. Você pode viver até o padrão do mundo e achar que você está bem, mas você nunca viveu se você não vive pela palavra de Deus. Você tem uma vida, pode ser uma vida, sabe, elogiada, uma vida que todo mundo fala, olha que vida boa você tem, mas Jesus disse aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salomão, ele escreveu em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo perece. Aqui o contexto é a ideia de ter um homem de Deus que prega a palavra. Quem aqui você pode dizer, antes de conhecer um pastor que prega a palavra, eu estava sem orientação. Eu caía, eu fazia as coisas erradas, eu sofria. Mais do que uma pessoa em Ouro Preto, depois de me conhecer, ouvir as pregações, me falou, pastor, se eu soubesse, anos atrás, o que eu sei hoje, eu teria feito tudo de uma forma diferente. Mas não tem como voltar. Não havendo profecia, não havendo alguém que prega a palavra, o povo perece. O profeta Oséias declarou, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Em Oséias 4:6. O apóstolo Paulo, ele avisou o seguinte, uma igreja, ele disse para a igreja, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, versículos 29 e 30. E infelizmente tem gente que entra nas igrejas e fala um monte de besteira e o povo não se orienta pela palavra de Deus, não se protege pela palavra de Deus, e vê alguém que fala umas besteiras, ele é um lobo, ele quer rasgar as ovelhas e dividir o rebanho, e o povo não se estabeleceu na palavra de Deus, essa pessoa vem e destrói, e por causa disso eu rogo os irmãos, eu falo, por favor, leia a Bíblia, estude a Bíblia, coloque a Bíblia no coração, viva a Bíblia, venha aos cultos para ouvir a palavra pregada, por favor, venha aos estudos na segunda, por favor, porque um dia alguém vai entrar e vocês vão ter que ter a palavra para poder lutar. Lembra o que Jesus fez quando Satanás atacou ele, tentou ele 3 vezes? Jesus usou uma coisa, milagres? Não. Espada? Não. Espingarda? Claro que não. Ele usou a Bíblia. A Bíblia. E Jesus, o Filho de Deus, venceu o diabo pela Bíblia. Então, essa luz que transforma a nossa vida, nos orienta, nos protege e também nos purifica. Note que ainda em Salmo 119, vamos ver aqui versículo 9, por favor. Diz aqui, como que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Eu era jovem. Quem acha que eu ainda sou jovem? Levanta a mão, alguém? Obrigado, William, agradeço você. Meu cabelo não é jovem, mas eu sou jovem. Mas falam de jovens no geral, entre, vamos dizer, 13, 14, 30 anos de idade. Vocês sabem como os hormônios e tudo estão funcionando de uma forma acelerada. E hoje em dia, com toda a porcaria que está no mundo,
Muitos jovens já caem em algum tipo de pecado, de sensualidade, alguma coisa. E ele fica sujo, ele fica imundo rapidamente. Por causa dessas coisas, ele cai e cai e cai. E tem uma mente perversa. Eu me lembro quando eu estava na escola, e não importava, o pastor, o professor falando qualquer coisa, todos os jovens assim, porque tudo tem duplo sentido, tudo é perverso, tudo. A mente do jovem, ele chega às vezes em um certo tipo de perversidade e rebeldia, que a única coisa que é engraçada é algo que tem a ver com sexo ou partes dos corpos que você deve cobrir com roupa. Infelizmente. Agora, com esse contexto, note aqui: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme o quê? A tua palavra. E olha, isso dá esperança. Se até o jovem que sofre tanto com os hormônios e tudo, consegue se purificar e purificar o caminho dele pela palavra, então imagina todos nós, com o poder da palavra de Deus, para purificar o nosso caminho. Então, o salmista reconheceu o valor da luz que transforma a nossa jornada, nos orienta, nos protege e nos purifica. Também a luz, ele entendeu, a luz ilumina os passos de hoje, mas não ilumina todos os passos das nossas vidas. O versículo Salmo 119 e 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu me lembro quando eu acampava com os meus pais nas montanhas rochosas, e nós tínhamos barracas, e depois arrumamos uma coisa que você coloca atrás do carro, e você abre e tem cozinha lá dentro e tudo, e você dorme lá dentro. Foi muito bacana na época. Eu, meus pais, meus irmãos, os nossos amigos, nós fomos nas montanhas. E à noite, você pega uma lâmpada a gás e você usa um fósforo, você liga e você anda entre as árvores. Mãe, eu preciso usar o banheiro. E não tem banheiro lá dentro, então você faz o quê? Você acende a luz da lâmpada e você vai lá entre as árvores, os pinheiros, e você ouve as pedras, as folhas ou qualquer coisa lá embaixo, procurando algum lugar para fazer necessidade, esse tipo de coisa. Você vai lá. Mas quando você anda com a lâmpada assim, você não vai ver por quilômetros, não. Você vai o que está ao seu redor, só. É desse jeito. Deus não dá para nós, através da palavra dele, uma explicação de tudo que vai acontecer na sua vida, tudo sobre o seu futuro. Olha aqui, ele diz: lâmpada para o quê? Os meus pés é a tua palavra. Por causa disso, irmãos, nós precisamos levar a Bíblia conosco nos nossos corações, sempre memorizando e estudando e incorporando nas nossas vidas. Diz aqui em Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E a palavra escondi aqui não há a ideia de esconder para ninguém ver. A ideia de um pirata que acha um lugar na areia para esconder o tesouro dele para ninguém pegar, porque é dele, ele quer proteger, porque é valioso para ele. E a ideia é: eu preciso guardar a palavra, eu preciso comigo, porque a luz vem para mim de uma forma limitada. Eu posso ver o caminho aqui, os meus pés aqui, mas eu preciso levar a lâmpada comigo, e eu vou andando com essa luz. Eu não quero cair, como ele diz aqui, para eu não pecar contra ti. Versículo 133 diz o seguinte: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Se Deus me orientar pela palavra dele, se ele organizar os meus passos assim, então o pecado não vai me dominar. Então ele está pedindo isso nesse salmo. Ele não consegue ver tudo, ele não sabe o que vai chegar amanhã.
Mas ele sabe, eu tenho a palavra, ela é poderosa, ela é a minha luz, ela me orienta, ela me protege, ela me purifica. Então ele pede isso. O salmista, irmãos, reconheceu a fonte da luz, ele reconheceu o valor da luz. E número 3, o salmista reconheceu a adoração que Deus merece por causa da luz. Irmãos, estamos lendo um versículo aqui que faz parte de uma música. Era um salmo, Salmo 119. Ele está cantando para Deus. Eu já passei por essas coisas, eu sei disso. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, a luz para o meu caminho. Quando foi a última vez que na oração você foi para Deus e você falou: Deus, obrigado pela Bíblia, obrigado pela proteção, pela orientação, obrigado por essa luz, por essa lâmpada aos meus pés. Versículo 27 desse salmo diz o seguinte: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A palavra preceito tem a ver com mandamentos e no geral é a palavra de Deus. Eu quero entender, se eu entender os preceitos de Deus, então eu vou falar das maravilhas de Deus. Se eu compreender o que Deus exige de mim, que é sempre bom e reto e saudável, daí eu vou entrar nisso, eu vou ver a glória dessa luz e eu vou falar para os outros: ei, venha conhecer Jesus, Ele é maravilhoso. Então ele diz: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. E a última coisa hoje à noite, o salmista reconheceu essas coisas o suficiente para querer escrever um salmo dedicado à palavra de Deus. Ele meditava na palavra de Deus. Versículo 15 diz: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Versículo 97 diz: oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Você não vai poder falar isso de verdade se não é a verdade. Ele queria purificar cada momento pela Bíblia. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. É interessante porque muita pessoa pensa sobre a palavra lei e fala: que coisa chata, lei, eu não quero lei, eu não quero mandamento, eu não quero regra. E para ele era algo totalmente diferente. Quando você compreende que a lei de Deus, o que Deus exige de nós, não é para nos destruir ou prender, é para nos proteger e liberar, daí você entende uma boa coisa. Você amadureceu um pouco na sua fé. É quando você chega a esse nível, é algo extremamente especial. Versículo 148 diz o seguinte: os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Quando foi a última vez que você simplesmente pegou a Bíblia e falou: Deus, converse comigo? E você pega um provérbio, um salmo, uma pregação de Jesus, outra passagem, seja o que for, fala: Deus, eu quero ver o que o Senhor tem aqui. Eu quero ver tudo aqui. Tudo. Eu vou meditar, vou estudar, vou ler. Versículo 8 diz o seguinte: porque tu livraste a minha alma da morte. Versículo 8: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Note essa palavra observarei. Ele não somente meditava, mas ele observava. E a ideia é ele colocava na vida dele para colocar em prática. Observar não é somente ler superficialmente.
e querer incorporar, e falar, eu quero ser transformado. Irmão, irmã, quando foi a última vez que você, somente com Deus, abriu a Bíblia e fala, Deus, me transforme, Deus traz para mim arrependimento, traz para mim um coração reto e bom, tira de mim o que não presta, o que eu embaraço, que não tem valor eterno, por favor. Quando foi a última vez, com lágrimas nos olhos, você pedia a Deus transformar algo da sua vida ou sua vida inteira? O salmista, ele tinha esse desejo. O que levaria um homem a escrever todos esses versículos? Isso não é normal, mas é de Deus. Versículo 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Olha aqui, ele recebia prazer em conhecer a palavra. Para você ler a Bíblia é difícil? Para você ler a Bíblia é trabalhoso? É cansativo? Para o salmista era prazeroso. Claro, se você não tem fé, se a Bíblia, na verdade, no seu interior, no seu coração, não é nada, lê a Bíblia, se você não tem fé, você não vai receber nada. Mas se você tem fé, e você lê confiando, mas é isso que Deus me promete, é transformador. O salmista, ele reconheceu a fonte da luz, que é Deus e a palavra dele. O salmista reconheceu o valor da luz. A palavra de Deus é a luz que orienta, protege e purifica. O salmista reconheceu que a adoração que Deus merece por causa da luz. E o salmista reconheceu essas coisas o suficiente para querer escrever um salmo dedicado à palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para você?